pessoal, de novo estamos aqui com mais uma entrevista. E dessa vez, uma entrevista importante. A doutora Carolina Pontes está aqui e vai falar um monte de coisa que vai ser útil para a gente. Doutora Carolina, não vou falar o currículo dela, não. Até porque eu não sei. Não, mas eu sei sim. Doutora Carolina, mestrada, está fazendo doutorado, ela faz de tudo. É uma pessoa super guerreira. E, como uma pessoa guerreira, eu tenho certeza que ela vai trazer coisas muito legais para nós, sobre a sua carreira, sobre o que ela consegue fazer, coisa que nem eu não imagino. O que ela consegue, como ela consegue fazer tudo isso junto. Mas tá aqui. Apresento para vocês a doutora Carolina Pontes, minha grande amiga, que vai trazer alguma coisinha boa para nós aqui. Carol, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por ter dispensado um tempinho para a gente conversar. Eu sei que nesse período de pandemia a coisa tá bombando, mas de qualquer maneira, que bom que você está aqui e vai poder conversar um pouquinho com a gente. Professor Ribeiro, que satisfação em estar aqui conversando um pouco com o senhor. É muito bom poder compartilhar um pouco de direito com pessoas que a gente gosta, com pessoas do nosso dia a dia. O professor Ribeiro foi muito gentil nas palavras que ele colocou sobre mim. Eu que tenho a honra e prazer de dar aula na mesma instituição que o professor Ribeiro e aprendo demais, não só sobre direitos, como também sobre a vida, sobre tecnologia, um professor extremamente curioso, um professor extremamente ativo, não tem como não aprender com ele. Muito obrigada pela gentileza por poder participar do seu canal. Ah, Carol, a honra é toda nossa aqui. Mas, Carol, você não está aqui à toa, tá? Você vai ter que pagar a sua estadia aqui. Conta para nós, para mim e para quem está nos assistindo, que você começou a sua carreira há um pouquinho mais de alguns meses, né? Bom, mas enfim, é que você é jovem, muito jovem e tal. Como é que foi esse início de carreira, Carol? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi esse negócio? Obrigada pelo jovem, professor. Eu falo que eu engano bem, né? Eu tenho um pouco mais de 10 anos de formada, eu tenho 36 anos atualmente, e como todas as pessoas que estão na área jurídica, tiveram um começo, né? Tiveram um começo em qualquer história, e comigo não foi diferente. Eu comecei a gostar do direito. E aí eu vejo a importância da arte, da cultura, de buscarmos várias fontes. Foi assistindo a um filme, professor. Eu assisti quando eu tinha aproximadamente uns 14 anos, um filme que é muito antigo para a geração de agora, mas já fica a indicação, que é O Homem que Fazia Chover, com Matt Damon. Foi um dos primeiros papéis do Matt Damon. Hoje ele é famoso, tudo, mas na época foi um dos primeiros papéis dele, era um advogado que queria fazer justiça. Ele tentava lutar contra uma grande contra uma grande cooperativa de plano médico nos Estados Unidos, e isso fez com que ele rejeitasse uma série de propostas indecentes para tentar fazer justiça no caso de uma senhora que estava acometida por uma doença muito grave. Eu me apaixonei por aquele filme, me apaixonei por aquele personagem, queria ser o homem que fazia chover, a mulher que fizesse chover, né? E comecei a procurar o meu curso técnico. Eu estava na época da 8ª série, hoje tem 9º ano, né? Mas a minha época era 8ª série, estava procurando o ensino médio e busquei o curso técnico em administração. Por que em administração? Porque em um semestre tinha disciplina Direito e Legislação. Então eu falei, pronto, é para eu saber um pouquinho de direito. E eu tive muita felicidade pelo curso técnico de administração. Com essa professora, ela era muito ativa, então ela levou os alunos para conhecer o tribunal do júri, ela levava os alunos para participar de audiência, isso num curso de administração, com 15, 16 anos. Então eu vi aquilo de perto, me apaixonei, falei, é isso que eu quero para a minha vida. E com 18 anos já entrei na faculdade de Direito, comecei a fazer o curso de Direito. Mas não foi fácil, professor, não foi nem um pouco fácil por conta da minha condição financeira à época. Como eu falei, eu tenho 36 anos. Hoje, nós temos muitos programas. A gente tem FIES, a gente tem ProUni, a gente tem o Enem, que hoje é para ingresso nas universidades.
Na minha época, não, o Enem estava no comecinho do Enem, era só para medir, era um índice classificatório para identificar, né, como que seria um desempenho no ensino médio, mas ele não aprovava, você não deixava de fazer vestibular. Daí, nessa ocasião, eu falei assim, quero fazer direito, mas e agora, né? Porque meu pai tem a quarta série, né? Minha mãe tem a oitava, não tinha condição de fazer faculdade, não tinha esses auxílios, essas bolsas específicas. A faculdade de direito, ela sempre foi um pouco mais cara, ela é sempre muito erudita, ela tem muitos livros. E, principalmente no começo da carreira, você se sente assim, não sou filha de advogado, não tenho as portas abertas. Será que vai ter espaço para mim? Eu acho que é uma pergunta que muitos jovens se fazem, né, quando estão naquela casa dos 18 anos, mas eu vou ter espaço, né, eu não sou filha de advogado. Então, eu fui com a cara e com a coragem, prestei um processo seletivo e consegui já um programa de estágio da faculdade. Então, eu trabalhava tarde e noite, naquela época também as coisas eram mais difíceis, né? Estou parecendo naquela minha época, antigamente, mas nós não tínhamos a lei de estágio. Então, o estágio, na época que eu fiz, eram 8 horas, sem direito a férias, sem direito para recesso, sem direito à diminuição de carga horária na época de provas, enfim, era uma loucura, né? Mas aí o meu estágio era até às 11 da noite. Hoje a gente vê nos dias de hoje, é inconcebível que isso aconteça. Mas eu fiz meu estágio, o estágio era direto para pagar a faculdade. Foi assim durante os primeiros 2 anos. No próximo biênio eu consegui um estágio na prefeitura, onde eu me apaixonei pela essa área de direito público. E daí consegui concluir minha faculdade com muito custo. Então esse foi o caminho da faculdade, né? Não estava nem pensando ainda no início da carreira. Nossa, você está falando aqui também o que aconteceu comigo, em parte, né? Um pouquinho mais cedo, né, do que você, mas eu prometi que eu não ia falar quanto, né? Porque se eu falar quanto aqui, o pessoal vai olhar assim e vai falar, peraí, esse cara tá vivo ou ele é uma múmia que tá aí? Mas, bem, então eu procuro não falar. Mas você gostou do filme O Homem que Fazia Chover, né? É que você não assistiu o Veredito. Paul Newman, que a história é parecida, mas você se apaixonaria também pelo filme. Se não assistiu ainda dá tempo. No YouTube deve ter o Veredito. Mas, Carol, que bonito, né? Que, como eu falei, quando eu falei que você é guerreira, eu não inventei, não. Você é mesmo guerreira, né? E não é de hoje. E depois que você se formou, Carol, como é que foi? Como é que foi o início? Você abriu o escritório, foi trabalhar em algum lugar? Como é que foi? Faculdades, né, professor, elas abrem muitas portas, os alunos precisam saber buscar essas oportunidades. Porque eu lembro que tinha a semana jurídica, todo curso de direito, toda instituição promove a semana jurídica. E sempre tinha um palestrante, um convidado que fosse da OAB, por exemplo. Daí eu fui me apegando à classe que eu ia participar, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu fiz amizade com o pessoal da OAB ainda estando na faculdade. Eu era aquela aluna que ficava até o último instante, ia conversar com o professor depois da aula, ia conversar com o palestrante depois da palestra. Então foi assim, indo nas semanas jurídicas, conhecendo um membro da OAB, sabendo das comissões da OAB, daí eu descobri que existia a comissão do jovem advogado, que hoje recebe o nome de Jovem Advocacia. Conheci aquela comissão OAB vai à escola e comecei a me inteirar dos programas e das palestras da OAB. É muito importante que cada um dentro da sua cidade busque a categoria de classe, que é onde ela vai militar depois de formada, onde ela vai encontrar as primeiras portas abertas. Então, a semana jurídica sempre foi muito especial para mim, esse contato com os palestrantes, onde tinha palestra gratuita para assistir, eu ia, e hoje a gente tem tantas oportunidades nesse sentido. Nossa, são palestrantes que se colocam à disposição e eles gostam quando os alunos vão conversar com eles no final da aula, eles dão muitas dicas que são preciosas. Então, eu fui assim, colocando a cara, metendo a cara mesmo, para falar no jargão popular, e buscava conversar com um palestrante aqui, com outro ali, participar de comissão. Daí eu fui muito bem recebida e acolhida na UAB, porque eles já me conheciam de assistir as palestras, daí eles já davam dica, daí você já começa a se inscrever
na defensoria, naquele convênio que a OAB tem com a defensoria. Hoje a defensoria tem um papel externo hoje na sociedade, na defesa dos direitos, só que ela não dá conta de todo o recado, ela faz um convênio com a OAB. E para os advogados, no início da carreira, é fundamental se inscreverem nessa advocacia gratuita na função social. Perfeito. Não, mas desculpe eu ter interrompido. Imagina! Mas esse é um ponto que eu nem me lembrei disso. Mas vamos fazer o seguinte, segura um pouquinho, vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse convênio da defensoria e tudo mais. Muito legal. Segura um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta, tá bom?